Quem tem princípio anda na verdade. Amém? Então ele vai ministrar sobre Rosh Hashanah. Depois ele vai ter que ir embora. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu vou dar uma palavrinha para vocês de como nós vamos fazer todos esses dias. E depois nós vamos ceiar a ceia do Senhor, pão e o suco de uva. Nós vamos ceiar em comemoração ao tempo Rosh Hashanah. Você vai entender aqui. Quero saudar você na Shalom do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho. Quero louvar a Deus por mais oportunidade de estar neste lugar, nesta casa de bênção. Shana Tová Umetuká. Aleluia. Bom e doce. E feliz e alegre, doce como mel. Amém, querido? Amém. Quem crê que Deus tem doçura para a tua vida? Amém. Nós estamos entrando num tempo bíblico. É um novo tempo bíblico. O ano do nosso calendário, ele vai virar do dia 31 para o dia 1º de janeiro. Do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro. Mas o ano bíblico está virando hoje. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? O tempo de Deus, preste atenção no que eu quero dizer para você. O tempo de Deus, ele trabalha para frente, mas ele também trabalha em círculos. Como assim, apóstolo? É isso mesmo que você ouviu. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, ele está ligado ao nosso Cronos. O Kairos é um tempo circular e o Cronos é um tempo linear. Os dois coincidem. E como que formam? Forma-se uma espiral. E o nosso tempo ele vai andando para frente, mas nós também vamos lembrando de eventos cíclicos. Amém, queridos? Amém. Então, de tempos em tempos, nós lembramos coisas que já aconteceram. Não é assim quando você comemora o seu aniversário? Você lembra do dia que você nasceu. O tempo está indo para frente, mas ao mesmo tempo ele é circular. Nós estamos caminhando, e biblicamente para os judeus hoje está entrando o ano 5777, pela data que eles colocam. Para nós cristãos, nós vivemos no outro calendário, pseudo-datado. Por que eu digo isso? Porque na verdade não é. Há erros neste calendário que nós vivemos e adotamos como calendário civil. Não é um calendário religioso, como alguns querem dizer, o ano santo do nosso Senhor. Isso é uma falácia, porque este calendário foi adulterado, transformado, errado, corrigido, acertado. É por isso mesmo que ele tem um ano bissexto. O calendário nosso tem 12 meses, sim ou não? Sim. Mas você tem que receber um 13º salário, ou não? Por quê? Porque tem meses que tem 5 semanas, não é verdade? Então, somando, tem 4 meses do ano, tem 5 semanas. Somando, elas são um 13º mês. O calendário bíblico já tem 13 meses. Amém? Eu posso estar liberando as crianças. As crianças já estão abençoadas, seladas, guardadas, santificadas na mão do Senhor. Elas vão para uma ministração da linguagem para elas. É isso, apóstolo? E Deus vai dar um Shana Tová também abençoado para nossas crianças. Amém? Quem dá glória a Deus por isso? Amém? Aonde eu estava, o tempo então ele é linear, mas ao mesmo tempo ele é cíclico. É por isso que alguns eventos na tua vida, eu já vou liberar você para sentar, fica tranquilo. É por isso que há alguns eventos na tua vida que parecem que se repetem. Quem já reparou isso alguma vez? Você passou uma situação, era um determinado problema, mas depois de algum tempo você viveu a mesma situação, eram outros personagens, era outro local, mas a situação era muito semelhante, para não dizer que era a mesma. Passou-se o tempo, mas o processo repetiu-se. E há algumas pessoas vivendo ciclos de bênção, mas também há algumas pessoas vivendo ciclos de derrota. E a função nossa como igreja do Senhor, como apóstolos de Cristo, é quebrar o ciclo de derrota na tua vida. E nesta noite Deus está quebrando ciclos de derrota e instalar sobre você ciclos de vitória. Você crê nisso? Aqui é fácil pregar, com esse povo animado, o fogo cai. Depois daqui eu desafio, o apóstolo sabe. Quem crê que Deus está quebrando maldições, quem crê que Deus está quebrando essas algemas que estão quebrando a tua vida, hoje há uma liberação. Levante sua mão agora em adoração, comece a falar com Deus. Hoje também é chamado de Yom Teruah.
dia das trombetas, o dia de tocar trombeta. Acho um tocador de trombeta para nós, apóstolo. Oh, glória! O dia de tocar trombeta. Ainda não, vaso. Há um dia no ano em que Deus fala: neste dia, toquem trombetas. Aproveita que você está em pé. Nós vamos declarar, quando a trombeta tocar, nós vamos adorar, clamar, falar com Deus, rasgar nosso coração. E eu nem sei se vai dar tempo de eu ir embora, mas eu sei que você vai ficar aqui. Amém? Antes da gente falar isso, abra a tua Bíblia, Levítico 26. Aproveita que você está em pé. Eu vou ficar em pé o tempo todo, eu posso também, então. Levítico 23, desculpa, queridos. Verso de número 24. Eu sei que você está abrindo, estou ouvindo as folhas da Bíblia daqui do púlpito, mas eu quero ler para remirmos o tempo, porque há algo rico de Deus que eu quero passar para você nessa noite. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Levítico 23, 24 diz assim: fala aos filhos de Israel e diz: no mês sétimo, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial. Fará brandir trombetas. A minha tradução diz assim: será dia de sonidos de trombetas. A palavra trombeta no literal é a palavra shofar. Amém? Amém. Então eu vou transliterar esta palavra: neste dia tocareis shofares. Amém, querido? Amém. E tereis santa convocação ao Senhor. O calendário é tão perfeito que a virada do ano é no mês sétimo. Você já parou para pensar nisso? A virada do ano é no mês que marca o tempo de Deus. O 7 é o tempo de Deus, e ele inaugura um tempo de descanso. A festa do Rosh Hashanah dura 10 dias, mas o Yom Teruah, a festa das trombetas, o Shana Tová, o ano novo, ele dura 2 dias, porque ele é anunciado com a lua nova. E como há um ciclo sobre a vida da terra, enquanto nós estamos em noite aqui, a outra parte do mundo sendo dia, para que todos vissem a lua nova e todos recebessem agora, a partir deste momento, é a lua nova, é um novo ano, é um novo tempo. Esta festa então ela tem a duração de 2 dias. Então daqui até terça-feira nós estamos em Shana Tová, no Feliz Ano Novo. Nós estamos num novo tempo, um Shana, um novo ano do Senhor para as nossas vidas. Então agora eu quero que você levante, coloque a Bíblia sobre o teu lugar, levante a sua mão direita. Você que tem a força na mão esquerda, levante a mão esquerda. Você vai usar a mão da tua força, porque Deus está colocando nas tuas mãos, adestrando elas para a batalha, adestrando elas para um novo tempo de glória, adestrando elas para um novo tempo de adoração. Fale com Deus nessa hora. É tempo de tocar trombetas na tua vida. É tempo de tocar trombetas na tua vida. É tempo de clamar ao Senhor. Deus virá em tua resposta. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Isaías disse: busca o Senhor enquanto está perto, invoca enquanto se pode achar. Esses são os 10 dias em que Deus está perto. É disso que Isaías falava. Clame a Ele nesta hora, clame a Ele nesta hora. A trombeta é o chamado do arrependimento, é o chamado do arrependimento. Deus está chamando você, Deus está chamando você, Deus está chamando você, Deus está te chamando para um tempo novo de vitória na tua vida. Ah, Deus, Deus poderoso, Deus poderoso. Adão rolando a chama lá, deixa ele livrar, no renascer de socorro. Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus poderoso, todo santo de Israel, o nosso Deus, a quem nossa alma adora, a quem nós exaltamos, dizendo, diga comigo: Santo, Santo, Santo. Diga comigo: Santo, Santo, Santo. Agora diga comigo: Kodesh, Kodesh, Kodesh. Aleluia, aleluia. Javé de Sebaó, Adonai de Sebaó,
Ó Senhor dos exércitos, nós te adoramos. Toda a terra te adora, Calva Árides, toda a terra te dá louvores. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Salmo 47, aplaudir a Ele todos os povos. Essa mensagem atravessou o oceano e chegou até você neste lugar, porque Ele te ama. Graças a Deus. Pode se sentar, meu querido. Obrigado, amado. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos falando de uma festa dada por Deus como estatuto perpétuo. E é interessante nós falarmos sobre o sentido de estatuto perpétuo. O apóstolo já adiantou aqui algumas coisas, dizendo que muitos confundem o sentido destas festas, mas eu vou trazer para você de uma maneira muito simples. Nós vivemos em uma reforma, nós vamos completar ano que vem 500 anos da reforma protestante. Um dia um homem chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, prega 95 teses na porta da Catedral de Nuremberg, na Alemanha, e ali então ele marca uma ruptura com uma igreja que estava espiritualmente falida. Não que a instituição fosse maligna, mas os ensinamentos que estavam sendo ministrados haviam se distanciado da palavra de Deus. E Lutero então inicia, diga comigo, inicia um processo de reforma. Amém? Amém. O que se iniciou em 1517 continuou, e Lutero então percebeu que o passo que ele deu não era o total passo para transformar a igreja no que realmente era o propósito de Deus com a sua geração, a sua criação, desde os primórdios do cristianismo primitivo. Lutero ele deu um passo, mas logo ele se apercebeu que aquele passo seria precedido, ou seja, ele seria no posterior, como é que se fala, apóstolo? Após aquele passo haveriam outros, é isso, amém? Amém. Após o passo que Lutero deu, outros sucederiam, essa é a palavra, sucederiam aquele passo que ele deu de reforma. E Lutero então lançou um lema que norteou o movimento gerado por ele em 1517: Igreja reformada, sempre reformando. Amém? Quem conhecia esse lema já ouviu pelo menos uma vez? Então se está conhecendo hoje. Igreja reformada, sempre reformando. O que significa isso? Que nós ainda não alcançamos a plenitude daquilo que Deus quer de nós como igreja, mas estamos lutando para alcançar. Amém? Amém. Então, algumas coisas foram restauradas naquele tempo. Por exemplo, o ministério pastoral, que havia sido esquecido, ele começa a ser restaurado. Depois os anos vão passando, Deus restaura o ministério do evangelista. Então os anos se passam, Deus restaura o ministério do profeta e do mestre. E por último agora, nós temos visto uma nova reforma, a restauração do ministério apostólico sobre a vida da igreja. Amém, querido? Igreja reformada, sempre reformando. Amém? Amém? O mais interessante é que as igrejas, elas tendem a viver a síndrome do vinho velho. E muitas vezes nós nos negamos de Jesus. Aquele que prova o vinho velho não quer logo trocar pelo novo, porque diz que o velho é melhor. E Jesus dizia isso referindo-se ao judaísmo e às pessoas que viviam no seu tempo, diante da pregação do evangelho que lhes estava sendo anunciada. Mas a mesma coisa acontece hoje. Quem dera todos tivessem a mente aberta e se reformassem junto com o mover do Espírito Santo. Mas o que acontece na maioria dos casos, é claro que há exceções, mas na maioria dos casos, o avivamento não começa dos setores de liderança das igrejas. O avivamento começa com um movimento de base, e ali então surge um mover de Deus, e aquele mover logo não é mais compartido, ou seja, não cabe mais dentro da instituição que outrora o acolhia, e aquele movimento, então, aquele mover se torna então um movimento. E aquele movimento então constitui-se numa nova identidade e inicia ali uma caminhada de reforma com uma identidade. E alguns perguntam assim: apóstolo, por que há tantos títulos de igreja hoje? Por que há tantos nomes, tantas identidades de igreja? Porque Deus está em reforma, sempre reformando. Amém? Então você faz parte de uma reforma de Deus na vida da igreja. Amém? Você faz parte de um novo tempo. Por que eu estou dizendo isso, apóstolo, fazendo toda essa contextualização? Porque nós recebemos como herança de reformas mais antigas a celebração de duas festas: a Páscoa
e o Pentecostes. E muitos pararam por aí. Nós lembramos a Páscoa, o que aconteceu nela? Jesus Cristo entregou a sua vida como morte e ressurreição. Ela coincide, e algumas vezes cai na mesma data, mas ela coincide temporalmente. Jesus se entregou no mesmo tempo da Páscoa judaica. Então, o sacrifício do Cordeiro, inclusive, se deu no mesmo horário que era para ser oferecido o sacrifício da Páscoa judaica. A festa coincide, a Páscoa cristã coincide com a Páscoa judaica. Depois vem a festa da colheita, ou Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Você acha que o Espírito Santo desceu por coincidência neste dia? Você acha que o Espírito Santo escolheu descer no dia da festa de Pentecostes porque ele achou que seria mais bonito quando tivesse aquelas pessoas ali? Mas havia uma convergência, o apóstolo disse isso. Havia uma convergência de datas e havia uma convergência, um alinhamento profético. Na festa da colheita, Deus vem trazer grande colheita para a vida da igreja. Naquele dia, 3.000 almas, 3.000 vidas se congregaram à igreja daquele tempo. Quem está entendendo? Amém? A Páscoa representa o sacrifício de Cristo. O Pentecostes representa a descida do Espírito Santo. E aí muitos param por aí e esquecem todo o resto que está por vir. Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Você vai se surpreender. Para quem dizia que essas coisas são da antiga aliança, amém, apóstolo? 1 Tessalonicenses está onde? No antigo ou no velho? Fala no velho. Fala para um judeu que é Velho Testamento que se apanha. É a antiga aliança. 1 Tessalonicenses 4. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Amém? Olha o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor nos diz assim. Você encontrou? Amém? Amém. Eu não. Estou ouvindo agora. 1 Tessalonicenses. Vai lá no finzinho do capítulo 4. Olha o que o texto está dizendo. Verso de número 16. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoado os chofares de Deus. Amém? Amém. Onde está a trombeta, eu estou transliterando a palavra. Amém? Amém. E ressoada a trombeta de Deus, o que acontecerá? Descerá dos céus. Meu Deus, tem 3 pessoas aqui comigo, eu posso. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Volta lá em Levítico, o texto que nós já lemos. Levítico 23, verso 24. Fala aos filhos de Israel e diz: no mês 7º, ao primeiro mês, tereis descanso, e então proclamarás sonidos de trombetas. A festa das trombetas, hoje, o Yom Teruah. Se a Páscoa anuncia a morte e a ressurreição de Cristo, o Pentecostes anuncia a descida do Espírito Santo, o Yom Teruah anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia! Nós estamos vivendo uma festa que nos faz celebrar. Lembra que eu disse que o tempo é cíclico? Amém? Amém. Nós estamos andando para frente, mas ao mesmo tempo estamos lembrando de eventos que aconteceram, mas olha que tremendas são as coisas do teu Deus e do meu Deus. Deus nos faz lembrar de coisas que aconteceram, para que nós pensemos naquelas que ainda acontecerão. Aleluia! Porque se o tempo é uma roda que gira, o que aconteceu já foi, e o que é já era. Não estou falando de mim mesmo, está lá em Eclesiastes. Do que foi o que há de ser e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há de novo debaixo do sol. Salomão já havia percebido isso, e Deus está revelando um segredo de Deus para você hoje. Querido, preste atenção. Todo o segredo é como esta roda gira na sua vida.
vida? Você quer prosperar? Porque tem gente patinando. Meu Deus, apóstolo. Porque tem gente patinando na vida financeira há muitos anos e prospera, mas depois perde. Prospera, mas depois perde, porque ainda não entendeu como fazer essa roda girar de um outro jeito. Deus hoje está dando revelação. O apóstolo ministrou de chaves proféticas aqui, não foi? Está ministrando ainda, não é? Acaba hoje, meu Deus. Hoje você está recebendo uma chave para você mudar a roda de tempo da sua vida. O Kairos de Deus vai coincidir com o teu Cronos linear, mas o Kairos de Deus, a roda profética das bênçãos do Senhor, está hoje chegando de contra a tua vida. Meu Deus! Rosh Hashanah. Estou ensinando. O apóstolo vai dar toda a instrução para você de como participar deste momento, de como você viver este momento. Quando chega o momento da Páscoa, nós ceiamos com a nossa família, sim ou não? Temos ritos na igreja, lembramos dos atos proféticos. Quando chega o Pentecostes, eu não sei se o apóstolo faz aqui, mas é um costume cristão, nós nos lembramos, nos reunimos, comemos frutas, fazemos a festa da colheita. Quando chega Yom Teruah, Rosh Hashanah, como nós celebramos, o apóstolo vai dar a instrução para você daqui a pouquinho, de como você vai celebrar este período na tua vida. Mas eu quero apenas te dizer uma coisa: nós estamos diante de uma mesa. Esta mesa ela tem um sentido profético. Aqui está também a ceia do Senhor, memorial. Mas também tem outros elementos que representam justamente o Metuká, que é essa doçura que Deus quer trazer na tua vida. Aleluia. Quando nós falamos da terra que mana o leite e o mel, amém, querido? Amém. Deus quer romper o ciclo de derrota para colocar você num ciclo de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Se até hoje você passou pelas ervas amargas, hoje Deus quer colocar você definitivamente numa nova história da tua vida. Aleluia. Sabe o que significa isso? Há um paralelo muito grande entre a Páscoa e o Rosh Hashanah, e principalmente quando nós chegarmos ao ápice deste período, que é o Yom Kippur. Há um paralelo, porque na Páscoa eu busco redenção, aqui eu busco aceitação. Aleluia. Na Páscoa eu sou salvo, aqui eu busco ser agradável. Amém? Aleluia. Se na Páscoa Deus me recebe e não me mata, porque pesar significa pular por cima. O anjo da morte passou no Egito e os primogênitos foram feridos. Quem é primogênito aqui? Primeiro filho. Você estava enrolado comigo. Se não tivesse sangue na porta, o anjo ia entrar, ele não ia passar. Ele ia entrar e ia matar. Na Páscoa é livramento de morte. Eu era morto, mas agora era para eu morrer, mas agora eu estou vivo. Diga comigo, estou vivo. Estou vivo. Só alguns estão vivos. Diga comigo, estou vivo. Estou vivo. No Rosh Hashanah e no Yom Kippur, que é o dia da expiação ou dia do perdão, dia onde eu prefiro a palavra expiação, porque expiação não significa que tem alguém espiando, porque é expiação com X. Expiação significa que as nossas culpas foram transferidas ou levadas. Se na Páscoa eu celebro a minha salvação, ou seja, eu não fui morto, aqui eu celebro que eu recebi a vida. Amém? Amém. Porque hoje, exatamente quando o sol se pôs, quando nós estávamos iniciando este culto, um livro se abriu no céu. E este livro, Deus então está selando durante esses 10 dias. Deus está selando destinos e fazendo histórias serem escritas. Lembra que eu disse naquela roda? A chance, a oportunidade, quando o profeta Isaías diz lá em Isaías 55, apóstolo, quanto tempo tem? Controla para mim, por favor. Depende de mim, né? Isaías 55, verso 6. Quem lembra, não precisa abrir, mas quem lembra o que está escrito lá? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós tomamos este texto profeticamente se referindo ao tempo da volta de Jesus.
Mas Isaías, quando escreve este texto no seu coração, ele está se referindo aos dias do Rosh Hashanah, um período onde Deus está perto, e nós deveríamos então invocá-lo neste período. Invoca o Senhor então nestes dias, porque é nestes dias que Deus dá a chance de romper ciclos na tua existência. Amém? Amém. Mas para quebrar rodas e ciclos é como um movimento forçado. Não adianta você querer fazer as mesmas coisas. E um judeu chamado Albert Einstein, conhecido cientista, um dia ele disse uma célebre frase que roda o mundo afora: você não tem como obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Nesses 10 dias você vai usá-los para impactar o coração de Deus. Amém? Esses 10 dias você vai usar para tocar os céus como você nunca tocou antes. Esses 10 dias você vai aplicar o teu coração para buscar a paz de Deus, invocar ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto esses livros estão abertos. E se há um ciclo acontecendo na tua vida, que não é um ciclo de bênção, é um ciclo negativo, é um ciclo de malignidades, é um ciclo de coisas que estão segurando você, quem sabe há um vício que você tenta se libertar. Meu Deus, Deus está falando, apóstolo, e você não consegue. E você tenta, você sabe, é o tempo nesses 10 dias de você quebrar esse ciclo. É tempo nesses 10 dias. Em qualquer decreto na tua vida pode ser anulado. Você que tem uma causa na justiça, você que tem algo para acontecer na tua vida e há muito tempo não acontece, há uma proximidade maior nesses dias. Com que base eu digo isso, querido? Eu digo isso com você não apenas com base de experiência, mas a palavra do Senhor nos diz: atentos estarão os meus olhos e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Sabe o que a Bíblia está falando? Havia um templo lá em Jerusalém, edificado. Este templo hoje foi comprado pelo sangue de Jesus, é a minha e a tua vida. Nós estamos aqui, Deus está ouvindo a nossa oração. Deus pode ouvir a tua oração em qualquer período da história do ano, em qualquer lugar que você estiver, mas mudar destinos, Ele separou um tempo propício para isso. Amém? E não adianta você espernear e dizer assim: Deus, eu vou fazer do meu jeito. Aqueles que querem servir a Deus do seu próprio jeito não podem reclamar quando as coisas não saírem do jeito que Deus planejou. O máximo que eu vou obter servindo a Deus do meu próprio jeito são coisas com os meus próprios defeitos. Mas Deus quer levar você para um nível de perfeição. Amém? Há algo acontecendo no mundo espiritual nesses dias. Talvez seja um mistério para alguns. Talvez você não creia. Você não é obrigado a crer. Mas hoje você está entendendo e aprendendo o mistério de Deus. Amém? O que vai acontecer quando você colocar um princípio em prática, e alguns que querem dizer que nós judaizamos a igreja, que nós trazemos, né? Se então judaizar a igreja, começou celebrando Páscoa, porque a Páscoa cristã então seria toda a Santa Ceia. Não precisaria ter uma data para a igreja histórica que reúne um coralzinho, põe as crianças, faz a apresentação de Páscoa, não é assim que funciona? Então também não precisaria daquilo. Judaizar a igreja, querido, não é a intenção dos profetas do nosso dia, mas nós queremos trazer princípios que foram esquecidos, princípios que o tempo tentou apagar, que algumas situações idólatras que aconteceram na igreja medieval tentaram subscrever, anular na vida da igreja de Cristo. Mas nós saímos de uma história enraizada no judaísmo. E eu digo para você uma coisa: um dia um crítico desta pregação disse assim para mim: apóstolo, o Antigo Testamento era apenas uma sombra. Você pode me emprestar o cajado por um minuto, apóstolo? Eu quero apenas mostrar algo para o povo. E ele disse assim: o Antigo Testamento era uma sombra. E eu disse sim. E o Novo Testamento é a realidade. Todos conseguem ver o cajado? Sim. Todos conseguem ver as sombras que o cajado projeta no chão? Sim. Talvez no fundo não. Mas se eu colocá-lo aqui, conseguem ver contra a parede? Sim. Mas eu tenho o real, mas a sombra ainda está lá. Amém? Se o Antigo Testamento era a sombra, eles não tinham a revelação do concreto. Hoje nós temos os dois, o concreto e a sombra.
E a sombra para nós revela princípios, amém? E que não podem ser esquecidos. Princípios que não podem ser esquecidos. Hoje pela manhã, lá na Verbo Vivo, eu preguei aquele texto do Marcos, capítulo 8, quando Jesus toca 2 vezes aquele cego, para que ele volte a enxergar. No primeiro toque ele enxerga nublado, no segundo toque ele enxerga perfeitamente. Infelizmente há muitas pessoas que já encontraram com o Mestre, já foram tocadas pelo Senhor, mas a visão delas ainda está distorcida, precisam ser tocadas novamente por Jesus. Hoje Deus está tocando a tua vida de uma maneira mais profunda e revelando para você mistérios escondidos da antiguidade. Paulo um dia disse aos Colossenses assim, se coloca de pé em nome de Jesus. Ele disse assim: eu tenho um segredo para contar para vocês. Aleluia. É um segredo que estava escondido desde as antiguidades, que ninguém sabia, mas agora eu sei, eu vou contar. É Paulo falando. Ele diz assim: sabe qual é o segredo? O segredo é que aprove a piedade divina fazer dos 2 povos, judeus e gentios, um só. Aleluia. Aleluia, querido. Eu tenho uma ascendência judaica por parte de minha mãe. Eu tenho, segundo a carne, esta ascendência. Eu entendo que eu estou falando com vocês de viver na carne, mas isto é nada e nada é, porque hoje nós somos todos um só povo. Amém? Aquilo que você está vendo ali, a bandeira de Israel, sabe o que significa esta bandeira? Só o judeu sabe. Aqui é o rio Tigre, aqui é o rio Eufrates. Isso aqui é uma rosa dos ventos. Sabe o que é a rosa dos ventos? Norte, sul, leste e oeste. É o reino de Deus se expandindo para os 4 cantos da terra. Amém? Deus está tocando hoje o teu coração. Dos 2 povos, Ele fez um. Você é herdeiro, está lá em Romanos, das mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. A igreja é o Israel de Deus. Você é o novo Israel, descendente de Abraão pela fé. Amém? Amém. Você vai viver os mesmos princípios. E se você viver os mesmos princípios, você vai herdar as mesmas bênçãos. Esses dias eu ouvi um apóstolo dizendo o seguinte: é uma verdade. Eu nunca entrei no hospital, no SUS, e vi um judeu com úlcera varicosa. Quem ouviu isso essa semana? Foi falado aí nas mídias aí muito. Eu nunca vi um judeu com uma úlcera varicosa aberta na porta da entrada de um hospital do SUS. Eu nunca vi um judeu mendicando. Sabe por quê? Porque o outro vai lá e não deixa ele ficar naquela condição. Tira ele de lá. Sabe o que eu estou dizendo para você, querido? Está na antiga aliança, mas passa para a nova. São sombras, mas o real produz sombra. E sabe o que eu estou dizendo para você? São princípios eternos da palavra do Senhor. E aquele que ousar viver pelos princípios eternos de Deus, ele não vai se arrepender e não vai perder o seu galardão. O que Cristo fez por você é tão grande, que Ele abriu a porta. Porque se não fosse por Jesus, eu poderia ensinar esta mensagem para você e ela seria vã, porque você não teria acesso ao trono da graça. Mas através de Cristo, Deus abriu a porta para que toda a humanidade pudesse desfrutar das mesmas bênçãos e dos mesmos princípios e das mesmas oportunidades que Deus reservou ao povo de Israel. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos neste Shaná, novo ano do Senhor, neste ano de bênção, neste ano de vitórias, nesse neste ano abençoado do Senhor. Ó Pai, nós nos colocamos debaixo da mão do Senhor. Hoje o Senhor quebra ciclos de derrota na tua vida, e Deus te leva para tempos de bênção e de vitória. Há um tempo de milagres sendo anunciado para você nesta noite, e eu profetizo no nome de Jesus, esses elementos já estão impregnados. Quando você levar um desses elementos aqui, um arroz, eu disse ao apóstolo, quando nós fazíamos lá na igreja, nós fazemos,
nós dávamos um pouco do arroz, eu creio que ele vai fazer isso também, amém? O apóstolo vai entregar para você como um sinal de prosperidade. Você coloca lá no meio da tua comida, coloca lá quando você for cozinhar, coloca na vida daquele que é incrédulo, entrega para alguém, olha esse punhadinho de arroz, coloca aí junto, faz uma comida para dar pessoa. Você vai ver ciclos sendo quebrados nessa vida. Sabe por quê? Levítico 16 diz assim, que era para oferecer-se uma oferta junto com o sacrifício que se fazia no Yom Kippur, no dia da expiação. Nesses 10 dias as pessoas estariam orando, mas havia aqueles que eram pobres, então alguém oferecia em favor daquele, mas ninguém chegava diante do Senhor de mãos vazias. Talvez você está aqui pensando numa pessoa, e um ciclo de vida, de decadência moral e espiritual que está acontecendo na vida de uma pessoa. Faz este Rosh Hashanah pensando nessa pessoa. Aleluia. Passa por esses 10 dias pensando nessa pessoa. Faça por ti e por esta pessoa. Deus vai quebrar ciclos na vida dessa pessoa também. Jesus. Senhor, nós te agradecemos por este tempo, Pai. É um tempo de vitória, é um tempo novo, é um tempo de crescimento, de multiplicação espiritual. Em nome do Senhor Jesus, nós celebramos o teu nome, Senhor. Só o Senhor, oh Deus, é digno de abrir este livro, porque o Senhor comprou com preço alto lá na cruz e nos deu a oportunidade de sermos participantes das mesmas bênçãos que estão sobre o povo de Israel. A igreja dá uma glória a Deus, glorifica com palmas. Deus abençoe. Aleluia.